Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 3, Vida e Morte. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção. Jesus prometeu o Espírito Santo, o Deus presente na terra, o Deus que vive em nós, fazendo-nos templos do Espírito Santo. Ouve a nossa oração, Pai amado, em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Vida e morte. E o verso áureo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Queridos, este verso do apóstolo Paulo é muito profundo, é muito determinante na vida dos cristãos. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo era desiludido com o mundo, mas ele tinha um sonho de salvar almas. Ele tinha um sonho de preparar um povo para o céu, para a Nova Jerusalém. Paulo era apaixonado por Jesus Cristo. Paulo foi possuído pelo Espírito Santo. E a paixão dele era a paixão de Jesus. Salvar almas, viver por Cristo e, se necessário fosse, morrer por Cristo. Essa é a paixão que Deus quer colocar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Muitos afirmam que a morte é uma parte natural da vida, mas isso é mentira. A morte é o oposto da vida, uma inimiga do ser humano. Ela não foi criada como parte da vida, assim como a destruição não é o propósito original de um carro. Paulo declarou de maneira enfática que Cristo morreu para que derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Isto está em Hebreus 2, versos 14 e 15. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Embora disposto a morrer por Cristo, Paulo tinha confiança em seu propósito. Nasceu com propósito. Descobriu este propósito na estrada de Damasco. Foi ali que ele foi derrubado por Jesus Cristo. Ele caiu por terra e ele se encontrou com Cristo. Cristo disse: Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Meu querido irmão, Paulo era sincero de coração, mas estava fazendo a obra errada. E ele foi alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele se rendeu aos pés de Jesus e foi batizado pelo Espírito Santo e se tornou um apóstolo, um enviado de Deus. O mais importante para Paulo era honrar a Jesus pela vida ou pela morte, não importa, ou pela vida ou pela morte, como Jesus quiser, e pregar o Evangelho ao maior número de pessoas possível. Talvez isso explique por que ele escreveu tantas cartas. Por meio dessas cartas escritas por Paulo, ele conseguiu alcançar muitas pessoas e muitos lugares, incluindo aqueles que ele nunca pôde visitar pessoalmente. A vida sua e minha é curta demais, e precisamos causar o maior impacto possível para o reino de Deus no tempo que ele nos concede. Parte significativa desse impacto envolve promover a unidade da fé. Nesta semana veremos que essa foi uma das razões mais importantes que levaram Paulo a escrever a carta aos Filipenses. Para mim, o viver é Cristo e o morrer hoje ou amanhã é lucro, porque estou salvo em Jesus Cristo. Pense assim, e enquanto você e eu vivermos, estaremos vivendo para exaltar, para glorificar, para revelar o nosso amado Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, Cristo será engrandecido. Jesus é engrandecido na sua vida, meu irmão. Tudo que fazemos, tudo que planejamos, tem o foco de engrandecer Jesus Cristo. Vamos ler agora Filipenses capítulo 1 e o verso 19 e 20.
Aqui diz: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo estava na expectativa de viver ou morrer. Ele não estava preocupado se ele iria viver ou morrer. Paulo estava disposto a servir e cumprir com o plano, com o propósito. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Qual era a expectativa de Paulo em relação ao desfecho do seu julgamento? Vida ou morte? Ele esperava ainda poder viver para continuar servindo e pregando o Evangelho, mas ele estava disposto a morrer ou a viver. Embora Paulo não fosse um criminoso, essa não tinha sido a primeira vez dele na prisão. Ele já estava bem familiarizado com as perseguições. Escrevendo aos Coríntios, relatou em detalhes os sofrimentos que havia enfrentado. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11 e os versos 23 a 27, Paulo descreve um pouco da sua experiência com Jesus, dizendo assim: em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Medite nisso que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 27. Isto aqui descreve com detalhes toda a experiência que ele teve ao pregar o Evangelho. Meu querido irmão, eu poderia dizer, sem dúvida, de que depois de Jesus Cristo, Paulo foi quem mais sofreu nesta terra, por amor a Deus. Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, plantador de igrejas. Contudo, para que ninguém achasse que esses sofrimentos eram a sua maior preocupação, Paulo acrescentou imediatamente: além das coisas exteriores, ele diz em 2 Coríntios 11, 28, além de todos esses sofrimentos exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, porque ele era um plantador de igrejas, ele tinha o dom do apostolado. Nós, a Leila e eu, pela graça de Deus, pelo poder de Jesus, somos também plantadores de igrejas. Como Paulo se relacionava com as igrejas que havia fundado e com as pessoas que ele tinha levado a Cristo? Será que ele amava aquelas pessoas? Como Paulo considerava estas pessoas que foram convertidas a Jesus por seu intermédio? Todas estas pessoas eram filhos e filhas na fé. Paulo estava cheio de filhos e filhas na fé. Nós lemos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, vamos ver então o verso 14 a 16. Aqui diz: não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para demonstrá-los como a meus filhos amados. Veja como Paulo considerava os conversos. Meus filhos amados. Porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Ele tinha esse conforto no coração. Eu gerei vocês em Cristo Jesus através do Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Ele fala ainda na primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 2 e o verso 10.
Aqui em Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10, Paulo diz: vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Paulo tratava os seus conversos como filhos e filhas. Possuído pelo Espírito Santo, Paulo amava as almas, assim como Jesus, que não poupou nada para nos salvar. Paulo estava disposto a gastar e se deixar gastar em favor dos irmãos na fé. Paradoxalmente, quanto mais as ações de alguém se assemelham às de Jesus, menos essa pessoa é amada ou valorizada por alguns. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o verso 12, diz que todos que amam a Jesus Cristo padecerão perseguições. A vida de Jesus não foi fácil, foi perseguido, foi odiado, foi crucificado. E a vida dos seguidores de Jesus também será de perseguições. Aqui diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos ler então o capítulo 3 e o verso 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você é um cristão morno, se você tem um pé na igreja e um pé no mundo, você não será perseguido, porque você não tem uma decisão, uma determinação de servir a Jesus, de viver a verdade que Deus revelou para você. Mas se você ama Jesus Cristo, se você é batizado pelo Espírito Santo, se você se torna um ganhador de almas, um pregador da palavra de Deus, então você vai sofrer, sim, as perseguições, porque Paulo está dizendo, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, o que acontecerá com eles? Serão perseguidos. Meu querido irmão, ainda assim, a fidelidade dos cristãos talvez seja a maneira mais poderosa de glorificar a Deus e revelar a verdade do Evangelho. A paciência e o bom ânimo de Paulo durante sua longa e injusta prisão, bem como sua coragem e fé, eram um constante sermão aos irmãos e também à guarda pretoriana. Ele converteu almas ali dentro da prisão. Reflita sobre como você vive e se relaciona com as pessoas, especialmente aquelas pessoas que não o tratam bem. Que tipo de testemunho de Jesus você tem dado? Paulo, cada pessoa com quem ele se encontrava, ele via nesta pessoa um candidato para o céu. E você? As pessoas que cruzam seu caminho, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam na mesma escola, ou talvez vivem na sua rua, são vizinhos seus. Como você olha para as pessoas? Paulo olhava para cada um como candidato para o céu. Meu querido irmão, aquele que nasce no reino de Deus, nasce como um missionário. Seja um missionário de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, morrer é lucro. Essa é uma afirmação difícil de entender, porque ninguém quer morrer. Existem pessoas que estão doentes e nós oferecemos para ungí-la com azeite, como a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, verso 13, e a pessoa não quer ser ungida porque ela tem medo de morrer. Queridos, morrer é lucro, disse Paulo, porque você está salvo em Cristo Jesus. Podemos perceber com facilidade que estamos envolvidos no grande conflito entre o bem e o mal, que acontece ao redor e dentro de nós. Experimentamos essa batalha cósmica e continuaremos a vivenciá-la até o dia da nossa morte, independentemente de quando ou como ela ocorrer. Qual é a base da guerra que enfrentamos e quais são as nossas armas? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos ler capítulo 10, versos 3 a 6. Aqui diz: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Quando Paulo diz embora andemos na carne, porque nós somos carnais, nós temos uma natureza carnal, ainda temos uma natureza pecaminosa, embora não prevaleça a natureza pecaminosa,
Nós temos a natureza santa gerada pelo Espírito Santo, e é essa natureza santa gerada pelo Espírito Santo que determina a nossa salvação e a nossa missão na terra. Temos a natureza carnal, sim, mas ela não prevalece, ela não controla, ela não é soberana na nossa vida, porque nós pensamos e agimos segundo a natureza santa e espiritual implantada em nós pelo Espírito Santo. Porque as armas da nossa luta não são carnais. Você não luta contra o diabo e os demônios usando armas carnais. As nossas armas são espirituais. Diz aqui, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levamos cativo nossa mente a Jesus Cristo. Sendo submissos a Jesus, nosso foco é Jesus Cristo, nós pensamos em Jesus, nós sonhamos com Jesus, nós queremos viver para Jesus. As armas espirituais mais poderosas são as ideias, sejam corretas ou erradas, mas são armas. Podem ser armas de Satanás ou armas de Jesus Cristo. As ideias corretas, os conceitos corretos gerados pelo Espírito Santo na nossa mente. Satanás utiliza ferramentas como a crítica, ele utiliza a traição, o constrangimento. Satanás usa o medo, a pressão social e muitas outras que os cristãos jamais deveriam usar. Por outro lado, somos chamados a empregar as armas de Deus, as armas espirituais. Quais são elas? O amor, a misericórdia, a paz, a mansidão, a paciência, a bondade, o domínio próprio. Estas são as armas espirituais concedidas a você e a mim pelo Espírito Santo. Nossa arma mais poderosa, quando utilizada com sabedoria, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Afinal, somente Deus pode levar a verdade ao coração das pessoas. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor para realizar seus propósitos. Como entender os seguintes versos de Paulo no contexto do grande conflito? Filipenses capítulo 1, verso 21 e 22. Aqui diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo afirma, se eu viver, eu vivo para Cristo. E se eu morrer, eu morro por amor a Cristo. Estou salvo. Você e eu, se pensarmos assim, se fizermos desta afirmação de Paulo o nosso lema, o nosso slogan, aqui diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você e eu deveremos, cada manhã, cada noite, cada dia, deveremos memorizar e repetir, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Se eu não morrer, se eu continuar vivendo, eu ainda vou plantar mais igrejas. Em outras palavras, Paulo está falando isso. Assim não sei o que devo escolher. Quando Paulo diz assim, não sei o que devo escolher, é que você não sabe o pensamento de Deus. Se Deus quer que você viva, ou quer colocar você para dormir, descansar, como fez com Moisés. Quando Moisés subiu no monte e Deus disse para ele, eu vou colocar você para dormir, para descansar. Moisés estava cheio de saúde e de energia, de vitalidade, mas ele cumpriu o propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida, uma missão para você. E quando nós cumprirmos a missão de Deus, Ele pode nos colocar para dormir. O sono dos justos, este sono dos justos será despertado pela trombeta de Deus, pela voz do arcanjo Miguel, Jesus Cristo, que Ele virá e Ele nos ressuscitará. Vamos participar da ressurreição dos justos, a primeira ressurreição, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e seremos arrebatados com todos os santos para o céu. Meu querido irmão, uma vez que a batalha contra Satanás é espiritual, estamos em uma guerra de ideias e de valores.
No entanto, Cristo já conquistou a vitória por nós na cruz do Calvário. Ele é o vitorioso. Enquanto estivermos conectados a Jesus, jamais seremos derrotados, mesmo se morrermos. Paulo entregou sua vida e seu futuro a um tribunal superior, o que o levou a não se importar com o que acontecesse com ele aqui na terra, por mais injusto que fosse. Como cristãos, não devemos lutar tanto pelos nossos direitos. Esta é uma frase que pesa, porque todo ser humano luta pelos seus direitos. Mas quando você conhece a Jesus e você vive para Jesus, você então começa a pensar diferente. E agora faz sentido o que está sendo dito aqui. Como cristãos, não devemos lutar pelos nossos direitos, mas pelo que é certo, pelo que é correto. Não é a força que faz o direito, mas o direito que faz a força. O segredo é a submissão à vontade de Deus. Na verdade, essa é a única maneira de sermos vitoriosos na guerra em que nos encontramos. Jesus é o exemplo perfeito de submissão à vontade de Deus, como Paulo destacou em Filipenses capítulo 2. Para mim o viver é Cristo, vivo para Ele. E se morrer, morro em Cristo, salvo, com a certeza de que, em breve, ouvirei a voz de Jesus Cristo dizendo: filhos de Deus ressurjam, e então sairemos dos túmulos glorificados com um corpo espiritual e seremos arrebatados com todos os salvos vivos e os salvos ressuscitados. Todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos e vamos ser arrebatados para o céu. O morrer por Cristo é lucro, será recompensado com a coroa de ouro recebida das mãos de Jesus. Bem-está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia! Na parte de terça-feira, viver e morrer por Cristo. O que Paulo quis dizer ao afirmar que partir e estar com Cristo era melhor? Filipenses capítulo 1, verso 23 e 24. Aqui diz: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir, ou seja, de morrer por Cristo, e estar com Cristo. O que Paulo quer dizer? Partir e estar com Cristo. Quando você morre, você está salvo. Você não vai para o céu na hora que morre. O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. Os que morrem por Cristo ou em Cristo não vão direto para o céu. Eles esperam na sepultura a volta de Jesus. Eles dormem o sono da morte, inconsciente este sono, que será despertado pela voz de Deus. Por isso eu quero ler para vocês 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o arcanjo é o arcanjo Miguel, Jesus Cristo, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Jesus descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, os mortos em Cristo, os que morreram amando a Jesus Cristo, não foram direto para o céu. Eles estão dormindo no pó da terra, esperando a primeira ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os ressuscitados. Entre nuvens. Nós vamos ser arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ninguém vai para o céu na hora que morre, porque aqui diz que nós vamos ser arrebatados para encontrar o Senhor nos ares quando Jesus Cristo voltar. É na segunda vinda de Jesus que os mortos em Cristo serão ressuscitados e todos os salvos, os santos que estiverem vivos, serão arrebatados juntamente com os ressuscitados para encontrarem Jesus nos ares. E assim diz, e aqui diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Então, a Bíblia não se contradiz.
Quando Paulo fala no verso 23, Filipenses 1:23, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir, no sentido de morrer e esperar a volta de Jesus, porque quanto tempo vai durar entre a pessoa morrer, quando ele dá o último suspiro, o último fôlego, ele morre? Quanto tempo vai demorar para Jesus Cristo voltar? Sendo que o cristão está dormindo o sono da morte, inconsciente, entre a morte e a segunda vinda de Jesus, é uma questão de segundos, porque ele está inconsciente, mesmo que ele fique 10 anos ou 50 anos morto, ele não tem consciência. Para ele é como que fechar os olhos e quando abrir os olhos, ele estará contemplando Jesus em glória e majestade. Queridos, por isso, quando nós morremos em Cristo, nós estamos seguros em Jesus Cristo, mas esperando a segunda vinda de Jesus. Meu querido irmão, se os mortos em Cristo fossem diretamente para o céu na hora da morte, então Jesus Cristo voltaria para buscar quem? Se ele já estava no céu. Lázaro, por exemplo, ele morreu e ele era um morto de 4 dias, já estava cheirando mal. E Jesus Cristo disse, eu vou despertá-lo do sono. E ele disse, olhando para a sepultura, Jesus Cristo disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Lázaro não veio do céu. Lázaro veio da sepultura onde foi colocado. A experiência de Lázaro mostra que os mortos em Cristo, eles não vão para o céu na mesma hora em que morrem. Imaginem só se Lázaro estava no céu, desfrutando a vida eterna no céu, e agora Jesus Cristo o chama de volta para a terra para continuar vivendo nesse planeta cheio de pecados e sofrimentos e morte. Não, queridos, Lázaro não tinha nada a contar sobre a experiência do céu, porque ele não foi para o céu, ele estava na sepultura e é dali que ele saiu. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9. Por isso nós precisamos entender a Bíblia através da Bíblia. Deixar que a Bíblia explique a Bíblia. Esta é a melhor forma de entender a Bíblia. Deixar que a Bíblia dê a explicação de si mesma. Aqui em Eclesiastes capítulo 9. Capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber. Os mortos não têm nenhuma recompensa a receber. A recompensa dos salvos não é dada na hora da morte. Nem a recompensa dos ímpios é dada na hora da morte. Morre um filho de Deus e morre um ímpio. Ambos são sepultados. A recompensa deles não é na hora da morte, mas será na ressurreição. Por isso a Bíblia diz que existem 2 ressurreições. A primeira é dos salvos, dos que morreram em Cristo, e será na segunda vinda de Jesus. E a segunda ressurreição será dos ímpios, no final dos 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 5, diz que o restante dos mortos, que não participaram da primeira ressurreição, o restante dos mortos, Apocalipse 20, verso 5, ressuscitarão na segunda ressurreição, no final dos 1000 anos. E para que eles ressuscitarão? Para serem queimados no lago de fogo e enxofre. Queridos, a segunda ressurreição dos ímpios será para o lago de fogo e enxofre, chamado na Bíblia de segunda morte. Mas os salvos ressuscitam na primeira ressurreição. Portanto, o que Eclesiastes fala aqui em capítulo 9, verso 5, que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber. Por quê? Porque a memória deles jaz no esquecimento. Eles serão recompensados na ressurreição. Isso diz claramente em Lucas capítulo 14, verso 14. Lá Jesus disse que a recompensa é dada na ressurreição. Lucas 14, 14. Eclesiastes capítulo 9, verso 6 diz amor, ódio e inveja. Para eles, ou seja, para os que morrem, já pereceram, já não existem mais. Amor, ódio e inveja. Para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Meu querido irmão, quando Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 23, estou cercado pelos dois lados,
ou de viver por Cristo, ou de morrer por Cristo. Tendo o desejo de partir, ou seja, de descansar, de dormir o sono dos justos e estar com Cristo, no sentido de salvo em Jesus Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, ou seja, por amor a vocês, eu desejaria continuar vivendo, ele está dizendo. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Meu querido irmão, essa passagem tem sido mal interpretada ao longo dos séculos. No verso para memorizar desta semana, Paulo falou sobre as diferenças entre viver e morrer. O cristão vive para Cristo e pode até morrer por Cristo. Nesse sentido, a morte é lucro, pois nosso testemunho se torna ainda mais poderoso e convincente. Quando estamos dispostos a dar a vida por uma crença, provamos que a nossa fé é verdadeira. A morte, segundo a palavra de Deus, é um sono sem sonhos. A morte, segundo a palavra de Deus, é um sono sem sonhos, do qual Jesus despertará seus fiéis em sua segunda vinda. Então, junto com os santos vivos, aqueles que forem ressuscitados serão arrebatados e levados para o céu, para estar com Jesus para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. As palavras de Paulo sobre partir desta vida e estar com Cristo não significa ir para o céu na hora da morte, mas fazer parte da ressurreição dos salvos, que é a primeira ressurreição. Paulo também sabia que depois de fechar os olhos na morte, a próxima cena que ele veria, em um piscar de olhos, seria Jesus vindo em glória e majestade. Cristo o levaria com todo o povo de Deus para o lugar que preparou para todos que o amam. Embora estivesse disposto a morrer por Cristo, Paulo sabia que seria melhor para os filipenses que ele continuasse vivendo. Curiosamente, para os cristãos, nem sempre é fácil saber se é melhor viver para Cristo ou morrer por Cristo. Paulo estava pressionado dos dois lados, mas ele aceitava a vontade de Deus. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você não pode se apegar à vida, você tem que se apegar a Jesus. Se Jesus quiser que você viva, você viverá. Se Jesus quer dar para você o sono da morte e colocar você para descansar, você deve dizer: assim seja, a tua vontade seja feita, meu Pai querido, porque eu acredito no teu amor, num Pai amável, um Pai que cuida, um Pai que vai me ressuscitar na segunda vinda de Jesus Cristo. Queridos, Deus quer que você tenha um foco. O foco do apóstolo Paulo: viver por Cristo ou morrer por Cristo. Mas sempre Jesus Cristo é que deve estar impregnado na nossa mente. Aleluia! Na parte de quarta-feira, permaneçam firmes na unidade. A última oração de Jesus pelos discípulos girou em torno de um tema central: a unidade. Essa oração está lá em João capítulo 17. Jesus olhou além da cruz, contemplando a união com seu Pai e conosco. Pai, disse Jesus Cristo em João 17, verso 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Jesus orou para que o Pai guardasse seus filhos, a fim de que eles fossem um, assim como Deus e Cristo são um. João 17, 11. Jesus também destacou as terríveis consequências da desunião. Ela pode levar muitos à incredulidade. 2 vezes, nessa breve oração, Jesus enfatizou que nossa união com Ele e com o Pai tem o objetivo de que o mundo creia e conheça que o Pai enviou a Cristo Jesus. Leia Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses 1, 27, aqui diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Viva de modo digno. Viva a vida santa que o Espírito Santo gera em nós. A natureza santa de Jesus é gerada em você e em mim, e nós vamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Para quê? Ou indo até aí para vê-los ou estando ausente, Paulo está dizendo:
eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma. Veja, Paulo ansiava pela unidade dos irmãos que viviam na igreja de Filipos, para que vocês sejam um em alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Essa unidade e esta união entre os irmãos, mencionada por Paulo aqui em Filipenses capítulo 1 e o verso 27, ela reflete a oração de Jesus Cristo em João 17 e os versos 17 a 19. Aqui Jesus, na sua oração, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Verso 20, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Estão percebendo o sonho de Jesus Cristo, expresso aqui na oração que ele fez? Meu desejo é que todos eles, todos os salvos, sejam um. Unidade. Unidade entre os filhos de Deus. Unidade na igreja. Este era o sonho de Paulo também para os filipenses, que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um. Novamente, no verso 22, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, mais uma vez, aperfeiçoados na unidade. Satanás causa divisão, o Espírito Santo causa união, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O que significa ser cidadão do seu reino? No Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5, Jesus disse sobre ser pobre em espírito, ou seja, reconhecer nossa pobreza espiritual, ser dependente de Deus, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser puro de coração e pacificador, não briguento, mas pacificador, e ter atitude de virar a outra face, amar os inimigos, bendizer os que nos amaldiçoam e fazer o bem aos que nos odeiam. Meus queridos irmãos, quando nós lemos as bem-aventuranças de Jesus em Mateus capítulo 5, esse é o padrão de conduta que Jesus espera de você e de mim. E uma pergunta fazemos: é difícil ficar irritado com alguém assim? É difícil, não é verdade? Às vezes ficamos ofendidos com pessoas que parecem boas demais. Podemos até ser tentados a diminuí-las ou procurar pontos fracos para mostrar que não são tão boas quanto parecem, para nos sentirmos melhores com nós mesmos. Por que então não tentar ser também amoroso e humilde? Jesus era amoroso e humilde. Ellen White mencionou aqueles que amam o mundo e seus lucros mais do que a Deus ou a verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas, não amar o mundo, porque não somos do mundo. Jesus disse em João capítulo 17, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. Aqui diz João 17 e o verso 15, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos do mundo. Vivemos no planeta Terra, vivemos num mundo cheio de pecados, mas a nossa cidadania é o céu, meu querido irmão. Nossa pátria é o céu. Nosso desejo é viver na presença de Deus, estar na Nova Jerusalém, recebendo de Deus a coroa de ouro e vivendo na presença do nosso Deus. A igreja seria muito diferente se imitássemos a humildade e a mansidão de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo implante em você a mente de Jesus. E que o Espírito Santo gere em você o fruto do Espírito, com todas as qualidades de caráter que Jesus tinha. O amor, a bondade, a longanimidade, a paciência, a fé, a fidelidade, o domínio próprio. Que o Espírito Santo nos dê o fruto do Espírito Santo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, unidos e destemidos.
A unidade e a luta pela fé do Evangelho fortalecem a nossa coragem. A unidade e a luta pela fé do Evangelho fortalecem a nossa coragem. Filipenses capítulo 1, versos 27 a 30. Nós já lemos o verso 27, então agora vamos ler o verso 28 a 30. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Quando você está em Cristo, possuído pelo Espírito Santo, você não teme o inimigo, você não tem medo de Satanás. Você está com Cristo. E é Cristo quem luta contra Satanás e já derrotou Satanás. Jesus é vitorioso. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Vejam, os salvos em Cristo recebem a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer em Cristo, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Paulo foi perseguido, foi preso. Nós que amamos a Jesus provavelmente vamos ser perseguidos também e talvez alguns serão presos. Meu querido irmão, a estratégia de Satanás é dividir para conquistar. A desunião é mortal. Jesus disse, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Marcos 3, 25. É um princípio simples que Satanás tenta nos fazer esquecer. A unidade nos ajuda a cumprir nosso papel profético como remanescente de Deus na terra, remanescente da profecia bíblica, Apocalipse 12, 17, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Deus tem na terra um remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus e que proclamam o Evangelho eterno, de Apocalipse capítulo 14, verso 6 até o verso 12. Queridos, o Evangelho eterno, que deve ser pregado a cada nação, tribo, língua e povo, em Apocalipse capítulo 14, este Evangelho será pregado por aqueles que são batizados pelo Espírito Santo e que vivem em unidade, unidade de pensamento. A unidade é essencial para cumprir a missão de proclamar essa mensagem dada por Deus. Essa é a oração de Jesus em João capítulo 17. Destaca a verdade da palavra de Deus como uma das chaves mais importantes para a unidade. Por isso, a mensagem não pode ser separada da missão nem da unidade. As três devem estar juntas. Se uma dessas chaves estiver ausente, não conseguiremos obter sucesso. No entanto, se tivermos as três em ação, não há nada a temer. Não devemos nos sentir de forma alguma intimidados pelos adversários. Satanás é um inimigo que já foi derrotado no céu, que já foi derrotado no deserto, quando Cristo jejuou 40 dias. Ele já foi derrotado na cruz e ele foi também derrotado na ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, Satanás já tem a sua cabeça esmagada. Cristo esmagou a cabeça da serpente. Cristo é o vitorioso. Mesmo se tivermos que morrer por nossa fé, nada pode nos prejudicar, se formos zelosos na prática do bem. O diabo é impotente para impedir o avanço do Evangelho, da verdade de Deus. Quais são as ideias em comum nos seguintes versos? Mateus 10, 38. Aqui em Mateus 10, 38, Jesus diz, e quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Você não carrega a cruz de Cristo. A cruz de Cristo ele carregou, mas você tem uma cruz para carregar. E essa cruz serve para crucificar o seu eu, o meu eu. Nossa cruz é para crucificarmos o nosso eu e deixarmos que o eu de Jesus Cristo viva em nós. Queridos, quem não toma a sua cruz e crucifica o seu eu e segue a Jesus Cristo, não é digno dele. Portanto, vamos dizer não aos nossos desejos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus Cristo. E agora lemos também em Atos capítulo 14 e o verso 22. Aqui diz, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem como? Firmes, não vacilar, permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações,
muitos sofrimentos. Nos importa entrar no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus sem sofrimento, sem perseguição. Meu querido irmão, Jesus disse: odiaram a mim, perseguiram a mim, odiarão a vocês também, perseguirão a vocês. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Romanos capítulo 8 e o verso 17, abra sua Bíblia. Aqui diz Paulo, em Romanos 8, 17, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Amamos a Jesus Cristo, nos espelhamos em Jesus Cristo e o nome de Jesus Cristo está sendo odiado no mundo e nós seremos odiados, mas nosso mundo não é aqui, não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nosso destino é o céu, é sermos glorificados, é o reino da glória. Vivemos no reino da graça, mas tem o reino da glória, que será inaugurado na segunda vinda de Jesus. Aqueles que quiserem viver piamente, piedosamente em Jesus, vão sim padecer perseguições. 2 Timóteo 3,12. A vida nesse mundo de pecado é difícil, é dura, mas o céu está garantido, meu querido irmão. A vida é dura? Sim, mas o céu está garantido e Deus é misericordioso. Mesmo para as pessoas que estão mais perto de Jesus, a vida é difícil. Jó era um homem justo e o próprio Senhor disse que ele era um homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Jó, capítulo 1, verso 1 e 8. E ainda assim, da noite para o dia, tragédias atingiram Jó e sua família. Todos nós já aprendemos, seja por experiência pessoal ou pela observação da experiência dos outros, que viver neste mundo é como estar à beira de um precipício e nunca sabemos quando poderemos cair. Mas, quando caímos, Deus nos levanta. O sofrimento, em algum grau, é parte da nossa vida cristã. Ainda assim, é melhor sofrer por causa de Cristo do que por qualquer outra razão. Que esperança e conforto devemos ter em meio ao sofrimento? Que Deus está olhando por você. O nosso conforto aqui, o sofrimento e a perseguição, tudo isso passa pelas mãos do nosso Pai antes de atingir você. Não pense que sofrimentos e perseguições e provações chegam até você porque escaparam do controle de Deus. Não, queridos. Tudo passa pelas mãos do nosso Pai e Ele pesa e Ele mede cada provação, cada sofrimento. E então Ele pode liberar ou não o sofrimento. Tudo está sob o controle de Deus, porque Ele não permitirá que você seja provado acima do que você pode suportar. Aliás, com o sofrimento e a provação, Deus provê também o escape, o poder do Espírito Santo que em você habita para você ser vitorioso em Jesus Cristo. Meu querido irmão, dos instrumentos de tortura, das fogueiras, das masmorras, das covas e cavernas da terra, ecoou em seus ouvidos o grito de triunfo dos mártires. Deus ouviu o testemunho dos que ficaram firmes e que, embora despojados, embora afligidos e atormentados, deram testemunho da fé de forma destemida, solene, declarando: sei em quem tenho crido. Meu querido irmão, assim como Ellen White, na hora da morte, ela disse: eu sei em quem eu creio. Assim também você, passando por dificuldades, por sofrimentos, você pode dizer: eu sei em quem tenho crido. Os que, dessa forma, renderam sua vida pela fé, declararam ao mundo que aquele em quem acreditaram é capaz de salvá-los plenamente. Você é a menina dos olhos de Deus, meu irmão, minha irmã. Deus cuida de você. Deus olha por você. Deus derrama o Espírito Santo sobre você. Vivemos no reino da graça, mas o reino da glória nos espera. A cidade celestial nos espera. A coroa de ouro, que será a recompensa colocada sobre a sua cabeça, está reservada para você. Paulo disse:
A coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a Jesus Cristo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão. Repita, para mim o viver é Cristo. E se eu morrer? Se eu morrer, para mim é lucro, porque estou salvo em Jesus Cristo. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo exemplo maior que é Jesus Cristo na nossa vida. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós e implanta em nós a mente de Jesus Cristo. Obrigado pelo exemplo de Paulo e pelo slogan, pelo lema da vida de Paulo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que este seja o nosso lema. Que o Senhor nos batize com o Espírito Santo e que o Senhor nos prepare para o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.